te dói meu coração. E minha oração é que realmente todos nós outros aqui hagamos esta oração e com entendimento. Ayer, no devocional que a pastora hizo, ele me trajo a vosotros, não sei se a todos, não, uma informação que o melhor barro de Espanha é de Talavera. Tu formas parte de uma igreja em Talavera, aunque não vivas em Talavera, pero entende o que quero dizer. E ayer começamos com aquela palavra, não, movendo-nos para permitir-nos ser moldeados. Não? Ser moldeado não é só necessidade de Talavera, é de Huelva também. Todos necessitamos. Pero que ensinança forte é esta? E nessa palavra de agora por la tarde tem muito que ver nesse sentido com permitir-se ser moldeado. Porque quero pensar com vocês, antes deixa-me perguntar, há alguém aqui que não ha venido por la mañana? Vale, não hace falta ler o texto? Todos vieram, não? Todos vieram por la mañana. Então, o texto que havíamos considerado, deixa-me ver se cambio aqui, porque tenho que controlar meu tempo. Porque esse tempo, às vezes, eu tenho que lutar com ele. Tenho que apontar aqui. Então, vimos, hoje por la manhã, pensando nesse tema, uma família que hace discípulos, necessita discernir as estratégias do inimigo. E vamos ver dentro do texto que tanto o aspecto das estratégias do inimigo quanto da estratégia humana, e amanhã vamos ver as estratégias de Deus, estão dentro do contexto. E como que Davi se posiciona, como que Davi reaciona diante das circunstâncias em la qual ele e seus liderados encontram todo o campamento destruído, não havia nada mais, não havia nada, todos haviam sido roubados. Então, quero pensar com vocês agora sobre esta ideia. Vamos ver que está aqui, não? Perfeito. De discernir, tu vês bem? Os que estão no fundo, você vê bem? Blanquito aqui? Você vê bem? Vale, porque se hace falta, amanhã já pode cambiar, porque se está um pouco mais claro, é verdade que agora por la tarde mais sol e tudo, não? Mas você vê bem, não? Perfeito. Quero pensar com vocês, então, nesse sentido de discernir as estratégias humanas. Agora, quero dar fazer um passeio em um enfoque emocional, porque o que passou com Davi aqui tem muito que ver com suas emoções. Tocou suas emoções, ele ha sido tocado em suas emoções. E daí nasce uma primeira ideia que eu encontrei no texto que quero compartilhar com vocês. É ser sensível à realidade que uno enfrenta, que uno tem que afrontar, que hacer frente em sua família. Porque foi dessa maneira que Davi reacionou. Porque diz o versículo 3, Davi e seus homens chegaram a la ciudad. E confrontaram, e diz o texto, e é aqui que estava incendiada, ser sensível à realidade. Vamos, para entender melhor, pensando no sentido contrário, actuar como se nada houvera acontecido. Não se pode aceitar passivamente a imposição da derrota em qualquer circunstância. E pode que tu estejas hoje, porque essa palavra ha venido para compartilhar, e tu estás aqui nesse retiro, ou pode ser algo que vais a viver nesse contexto de ser discípulos em la família, para que tenhamos ou que tenhamos nós outros fundamentos de princípios bíblicos para saber como afrontar, porque eles chegaram e viram. Ver significa identificar, dar-se conta do problema e ser uma pessoa actuante diante da circunstância, para que esteja sempre atento ao que está passando. No contexto de família, e não hace falta que vayamos muito lejos, porque
de maneira tão sencilla, as coisas entram em nossa casa. Mi hijo maior, Domini, nós estava comentando de nossa nieta com 4 anos. Não sei quantos tem aqui hijos dessa idade, mas ele me dizendo, papai, não é fácil. Vale, não é fácil também. Tu viste 4 anos. É que ele chega em casa com tantas coisas que aprende. Misericórdia. E que tenho que eu explicar-lhe, porque ele absorve tudo. Chega com ensinanças, há pouco tempo, uma ensinança que chegou, que em Sevilha, aí aquele problema dele, Sevilha com Betis, não? E a família, todos são de Sevilha, não? E ela chegou em casa dizendo que não, o melhor equipe é o Betis, e é o Betis. Causou um problema em casa. Este exemplo é um pouquinho, comparando com as demais coisas que chegam em casa. São ensinanças que vêm da escola, que vêm dos maestros, dos companheiros, que, claro, não têm o mesmo valor, as mesmas referências, e com 4 anos. Mas poderia citar de tantas outras coisas, porque nos chega através das redes sociais, e temos que estar atentos sobre isso. E por que não ter, por exemplo, uma forma de segurança na família, uma sugerência? Porque dentro da família não há uma transparência sobre nesse sentido. É uma maneira, por exemplo, em que sentido? De saber aonde cada um está acessando. Em minha casa, com Denise, com os ninhos antes era dessa maneira, aunque naquele tempo não era tão intenso o tema das redes sociais, sabíamos nós outros qual era a contrasenha. Não porque não tenho confiança, porque é uma maneira de segurança. Porque somos, entre comillas, violentados de maneira com tantas coisas que chegam em nossa família, em nossa casa. Eu não sei como tu manejas isso, mas é uma maneira de ter segurança. E como atuar? Hablo para os hijos também. Há erros aqui, na maneira dentro de casa de saber como posicionar-se nesse sentido, de assumir a realidade que estamos enfrentando. O tempo hoje é um tempo que somos, se nos permitimos, somos roubados, como Davi foi roubado aqui de toda a sua família. Então, é um tema de proteção, não confiar, ao revés, dentro de casa sempre, o primeiro passo é de confiança, sempre é de confiança. Porque somos uma família, como discipular a outros, se não vai haver um aspecto de confiança, não? Estar sempre atento. E é uma história de um vuelo, de um piloto, são os 2 pilotos, não? O piloto, o principal, por alguns minutos decidiu sair da cabina. O que passa é que o copiloto estava com a cabeça. Depois, um estudo, uma análise, foram dar-se conta que ele já venia com problemas. Naquele momento que o piloto decidiu levantar-se, saiu da cabina e cerrou a cabina, por dentro o copiloto cerrou e não permitiu que nadie entrara. Consequência, por um minuto de distração, de não estar no comando, no controle, aquele avião se chocou e foram 150 pessoas que morreram. Nós, como entender esse tempo que estamos vivendo, necessitamos estar atentos, porque coisas como essa podem acontecer em todo e qualquer momento. O tempo é um tempo que sempre foi, mas se há um tempo, é este tempo que estamos vivendo, que nossas famílias estão sendo, há intenções de roubá-las, de roubar a paz, de roubar a relação sana, de roubar tantas coisas. Por esse motivo necessitamos estar atentos. E nesse sentido que, como família, como aqueles que estão discipulando, vida em la vida, ser um observador, manter-te atento como quem observa, não como quem está ajeno ao que está passando. Que mundo é este que estamos vivendo hoje? Que mundo é este, não? Nós outros que já levamos um pouco mais de vida aqui, né? Alguns já estão aqui um pouco com os pelos brancos como o meu, podemos dizer essa circunstância. Que tempo é este que estamos vivendo? E quando, como comentei eu pela manhã, e creio que vocês também estudando Apocalipse, como a pastora me comentou, nós outros entramos nesse tema para entender os dias que estamos vivendo, queridos, se há algo que necessita ser conservado, e lutando por isso, tem que ser uma decisão personal para lutar por minha família. Por minha família. Porque se é que puedo afirmar, mas a luta é muito intensa. Não sei se é mais intensa que ayer, não sei. Eu sei que hoje é intensa e eu tenho que entender isto claro.
Mateus 10:16, não sei se eu lo puse aqui. Não. Quero me volver aqui. Diz assim: sed, pois, astutos como serpientes e sencillos como palomas. Vale para nós como família desse tempo. Ojos de águila. Não é convertir-se em uma pessoa que está enferma, que não descansa, não dorme. Não é. O texto bíblico é claro. Sed, pois, astutos como a serpiente e sencillos como palomas. Para esse tempo que estamos vivendo. Que é o que vem aí? Que é o que está por detrás? Valores distorcionados que entram e que tentam acessar o ambiente sano. Não é ser uma pessoa inocente aplaudindo a todo o que ocorre, é sencillamente ser sensível. Dar-se conta e ler os tempos que estamos vivendo. No versículo 4 disse que eles choraram. Significa que tanto Davi como os demais não estavam vendo com passividade a realidade da crise que eles estavam vivendo como família. Esse tema de que eles tomam a decisão de orar nos hace entender a necessidade que temos de observar, porque muitas vezes, por estas circunstâncias, somos afetados em nossas emoções. E às vezes não entendemos porque algumas enfermidades, incluso físicas, surgem porque nossas emoções foram afetadas, porque não houve um devido trato. Aquela história da manhã, imagina quantos anos aquele filho estava esperando um abraço do padre, quanto tempo aquele padre não sabia como abraçar o filho. E há abraços que são sanadores, sim ou não? Há algumas pessoas que têm algo especial para abraçar, sim ou não? Eu posso dizer em minha casa, porque a gente na igreja abraça a Denise e diz: que abraço sanador. E quando me abraça, não disse o mesmo. Eu entendo. Há pessoas que parece que têm aqui algo que abre o coração comigo. Isso tem que ver com perfis de comportamento de cada um. Não significa que não podemos abrir com outras pessoas, mas imagina como aquela família, os dois, o padre e o filho, estavam necessitando. 7 anos, sem um abraço, sem uma palavra. E um abraço cambiou tudo. Imagina aqueles dois chorando naquele tempo. Não? Eu recebi uma carta essa semana de 2 sobrinhos que com 4 filhas pequenitas, mais ou menos a idade, Denise me corrige aqui, 3, 5, 7, 9, algo assim, sentiram de parte de Deus, bem excelentes profissionais em Brasil, sentiram de Deus que deveriam ir para Estados Unidos. E deixaram todo. E ele enviou sua primeira carta, comentando como han sido os 9 primeiros meses ali. E ele, como marido, não cuidando das 4 filhas, contando como que cada uma reacionava. Minha sobrinha se enfermou em um determinado tempo, com tanta coisa nova. E ele contando por que eu tive que começar a trabalhar aqui com excelente. Ele claramente, Deus, ele disse na carta: eu não sei qual é o próximo passo, eu sei que estamos aqui porque Deus nos trajo para esta terra. Seguros estavam, porque foram chamados. Seu entendimento era este, o entendimento dos dois. E contando como que uma hija se quedou enferma por um tempo largo e que não solucionava, e ele se posicionando como aquele que eu busquei, fomos ao hospital e busquei trabalho, primeiro mês trabalhei aqui, segundo mês aqui, terceiro aqui, não foi, Denise? Contando a história, um storytelling, não? Uma história contada, aquilo vale um livro sua história, mas quando lhe contestei, eu lhe disse: mira, que lindo tudo isso que Deus está fazendo, jamais vais olvidar de isso. Vuestras hijas vais a ver que foram padres que obedeceram a Deus, que vosotros habéis vencido e vais a vencer muito mais, mas não te olvides que por detrás de um padre, de um esposo, tem um homem com emoções e sentimentos. E ele, naquela carta, ele não pôs nada, não pôs nada, que para mim foi muito difícil, que tuve que e tal, e eu puse estas palavras, lo contestei ayer, não te olvides que por detrás de um esposo, por detrás de um padre, há um homem que necessita atenção. E quero dizer uma coisa que me vem aqui ao coração, a esta igreja querida.
por detrás de uma pastora que leva o nome de pastora, que sube ao púlpito e Deus usa com autoridade, há uma mulher com suas emoções, com seus sentimentos também. Ama-la, cuida de tu pastora e de los demais pastores que Deus vai enviar, porque muitos vão vir aí, não, pastor? Cuida de vuestra pastora. Esta mulher que sube com autoridade, esta grande mulher que está levando esta obra, que sabeis bem, porque estáis aqui por este motivo, porque tenéis uma autoridade delante de vosotros. Há uma persona aqui, leva o nome de pastora, e ela é como tu e como Deus, que chora, tem sentimentos. Chora ou não chora, pastora? Não chora, não. Tem que tenhar isto bem, muito claro. Deus é Deus. E se passa algo, queridos, Deus é Deus de recomeço. Porque nesse caso foi um recomeço. Porque a luta foi grande. Qual foi a última vez que has orado por uma pessoa de tu família? Qual foi a última vez que por identificar, por tomar a decisão e não ser-se como aquele que se vitimiza com todos os problemas? Qual foi a última vez que has orado delante do Senhor por alguém de tua família? Estamos nesta luta, e às vezes com os olhos demasiado secos, indiferentes a lo que está passando. Queridos, estamos aqui para aprender que não podemos ser indiferentes no tempo que estamos vivendo como família. Imagina se Davi, não passa nada, nós vamos adelante. O que vamos fazer? Nós estamos trabalhando, e nossos filhos, nossas mulheres se foram, e não dá igual. Aquela história, a mim me dá igual. Cuidado com isto. É uma atitude de enfermidade. A mim me dá igual, não somos nós protagonistas, porque sabemos a quem servimos, e Deus é dueño da família, Ele la ha criado, la criou, e nós somos o que formamos parte de uma sociedade enferma, nesse sentido. Há uma ola maligna tentando destruir a família, e não podemos seguir inocentes a esta realidade. E fíjate, Davi orou em público porque algo não ia bem com a família. Orou e não tuvo nenhum problema de orar em público. Graças, querida. Não se pode aceitar passivamente a imposição de la derrota sobre a família, porque às vezes pode passar. Porque família é coisa de Deus. Pode passar. Recuerdo, a família de Denise são 9 irmãos. A última vez que você contou eram 9, não? Broma. 9 irmãos, 5 mulheres e 4 homens. Todos servindo ao Senhor hoje. Meus suegros são de oração. Les conheci há mais de 40 anos. Homem e mulher de oração. Pero Kleber, em um determinado tempo, entrou, se involucrou com os amigos e tal, se involucrou com as drogas. Eu conheci Kleber fora dos caminhos do Senhor. Que tempo foi aquele difícil? Se alguém, com muita facilidade, alguém poderia dizer, não há mais solução. Queridos, Kleber hoje, é emocionante ver Kleber no grupo de WhatsApp da família, escrevendo, mira, vamos orar ao Senhor agora, no nome de Jesus, porque estamos vivendo uma luta aqui em casa e necessitamos do poder de Deus em nossa vida. Quando eu vejo o Kleber falando isso, eu digo, Senhor, restaurado, porque alguém tomou a decisão de considerar e amar a Kleber apesar de lo que estava passando. Era, vamos dizer assim, todos os demais irmãos, bem, a família, e um cunhado que é pastor, todos involucrados em la igreja, servindo ao Senhor, firmes com Jesus, e só Kleber. E Kleber hoje, quero dar esse testemunho, Kleber está servindo ao Senhor. Então, ser protagonista, pode haver alguma derrota, pode que tu haja venido aqui com alguma derrota no contexto familiar. Eu quero dizer-te que Deus é o Deus de los recomeços. Porque o recomeço foi nesse mesmo texto. Tudo se havia perdido. E vem a segunda coisa. Qual é a segunda? Dar voz
ao dolor do momento. Es tema de ter sabedoria, porque o versículo 4 diz: então Davi e a gente que estava com ele alçaram sua voz e choraram, hasta que les faltaram as forças para chorar. Não ha sido pouca coisa, não. Emoção também hace parte de uma família. Fíjate, como é tua família? Há famílias que isso não cabe. Aqui não cabe. Não é assim? Conhece alguma família assim? E no Afeganistão deve haver, não? No Afeganistão. Tem que ver com nossa vida. Somos seres emocionais. Porque detrás de padre, de uma madre, de um esposo, de um hijo, há uma persona. Vivir como perfeito, às vezes, heróis, como meu sobrino. Ele ele escreveu a carta não como herói, pero eu le destaquei porque a lo mejor lo hace inconscientemente, porque claro, é sacerdote da casa, é padre, é creyente, é hijo de Deus, pero claro, temos que estar atentos sobre isto. Eu recuerdo que em uma vigília, há muitos anos, uma família amiga nossa vivia num momento sério, tinham uma excelente casa por divórcio, estavam para perder a casa, e uma desestrutura completa, e uma vigília, la madre. Eu não participei dessa vigília, nos contaram. Dijanira se chama ela. Ela começou a chorar, chorava e gritava. Só quem entende o que é choro de dolor sabe entender um momento como este. Te acordas dessa história, Denise? Chorava, e nos contaram que ela chorava como a gritos, porque foi o momento que ela encontrou para poder livrar-lhe o peso que estava levando em seu coração. A pessoa que retiene, sabe o que passa? Retener. Dia, que passa? Explota. E às vezes explota com uma úlcera, com qualquer coisa parecida, com dolores os mais diferentes possíveis. Eu tenho uma experiência de uma companheira de trabalho. Isso nunca me olvidei. Um dia ela se acercou e me disse: Osvaldo, necessito tua ajuda, vale? Dime. É que não sei o que fazer. Porque ela é filha única, 25 anos, meu papá acaba de adulterar, e se foi de casa com outra mulher. E agora, quando eu pensava que estava tudo bem, agora minha família é desestruturada. Que situação difícil, não, pero isso não é o problema principal. E qual é o problema principal? É que minha abuela, no primeiro ela disse: eu não perdono meu padre, eu quero perdonar meu padre, pero eu não perdono meu padre. Pero eu lhe disse: vale, pero é possível. E ela me disse: pero há outra história. Qual é a história? Porque minha abuela, antes de morrer, eu me acerquei ao hospital, ela estava ingressada, e antes de morrer, ela me disse: hija, eu tenho este câncer. Tu sabe por que eu tenho? Não, abuela. Por quê? Porque hasta hoje eu não perdonei fulano por aquilo. E minha abuela morreu com aquela enfermidade, porque ela nunca perdonou, e agora tenho medo de morrer, porque não foi perdonar meu padre. E foi um processo de acompanhá-la em meu trabalho, era uma companheira de trabalho. É algo que necessitamos tratar em nossa vida, as emoções. Queridos, não há uma sanidade, quando é sanidade em um contexto de família, não há como haver um discipulado sano, efetivo, quando nós não somos sinceros e transparentes sobre esta realidade em nossas vidas. Terceira estratégia humana que quero considerar: abrir a caja do dolor hasta que se quite tudo. É o que encontro aqui no texto, porque o final diz aqui: então Davi e a gente que estava com ele alçaram sua voz e choraram, não? Pero fíjate no que diz o texto: hasta que les faltaram as forças para chorar. Não ha sido pouco. Há gente que guarda e a vezes não aprendeu como fazê-lo. Um forte impacto emocional ao ver a família roubada. Um forte impacto emocional, foi muito forte. Davi poderia retener, não? Não, eu sou o líder. Eu sou o responsável disso aqui. Vamos solucionar. Dentro de seu coração havia pérdidas. A lo mejor poderia haver culpa. Cuidado com a culpa. Não vem de Deus. Jesucristo levou em la cruz todas nossas
culpas. Não há nada que tu não puedas lançar em la cruz de Cristo. E mira o que passou aqui, a solução vino por la emoção. Lloraram hasta que lhe faltaram forças. Queridos, esse texto move comigo. Sabe o que passou há poucos dias? A primeira foto que habéis visto ali, não? Minha nieta com 4 añitos, a primeira nieta, não? Que os abuelos sabem o que estou falando, não? Uma coisa maravilhosa, 4 anos, vai para nossa casa, nós nos divertimos, nos tiramos no suelo com a nieta, hacemos todo o que queremos fazer e muito mais e tal. E há poucos dias, poucas semanas, fomos Denise e eu, nosso dia de descanso, fomos à casa de nosso filho, não? E ao final, já quase na hora de irmos, ela hizo algo que não deveria, segundo interpretou a madre. E meu filho, e eu sentado vendo aquela cena, não, meu filho saltou sobre ela, e como se fosse pegá-la, e la correu em braço e levou para dentro para corrigi-la. Aquilo me causou um impacto. E eu, sentadito, corri o móvel e comecei a ver Instagram, ver as fotos, Instagram. Eu mirava assim e escutava dentro ele falando, fazendo correção com ele. Eu tratei de levantar-me, pronto. Já quase momento de irmos. Nos despedimos, um abraço e tal, nós fomos. Entramos no coche de Sevilha a Huelva, são cerca de 1 hora mais ou menos de viagem. Eu entrei no coche, queridos. Entrei no coche. Foi possível retener hasta a esquina. A partir da esquina, Denise desse lado, eu comecei a girar para este lado, conduzindo o coche. E me saltaram lágrimas, sem controle. Sem controle. Sem controle. Hasta que mais adelante, Denise, claro, se deu conta do que está passando. Sientes algo? Algum problema? E eu quase não poderia falar. E ela para o coche, para aqui, eu não vamos seguir adelante. Eu segui. Cerca de 1 hora do viagem, eu os digo que hasta uns 30 minutos de viagem, incontrolavelmente chorando. E Denise, sabiamente, só observava. Qualquer coisa assume o coche, não? Hasta que paramos em uma gasolineira, eu necessitei bajar, lavar a cara, até porque ia para chegar em casa havia muita gente, minhas 4 cunhadas estavam em casa, e como explicar isto? Não era momento. E eu pensei, Senhor, que é o que está aí? Por que saltou dessa maneira? Por quê? E à vez, eu confesso que senti um alívio, sabe? Pero sem entender bem. Hasta que eu busquei uma pessoa cercana, alguém que poderia ajudar-me. E eu lhe expliquei o que havia passado. E ele me disse, Osvaldo, é alguém da área também das emoções. Ele me disse, Osvaldo, quando tu miraste a tu filho avançando sobre tu hija, tu não has visto tu filho avançando sobre tu hija, tu has visto a ti. Por isso que foi impactante para ti. Que memória tu tens guardada de algo semelhante em tu histórico com tu filho? Foi revelador. Revelador. E é verdade. Eu comecei a imaginar, sim, claro. Hoje pela manhã nós dito, não, que sentamos todos, não, com nossos filhos, com nossas noras, e começamos a falar sobre esse tema, sobre que havia, que se necessitava haver algo para tratar, etc, etc. E a reunião passou em razão desse tema. E sabe o que me surpreendeu? Que a resposta de meu filho foi, papá, não tenho nada. Porque ele sabe que lhes peguei. Denise também, nosso filho mais pequeno, disse, eu sei incluso quando vocês sabem pararam de pegar-nos. Ele sabe, não? Nós outros não sabemos, não? Pero claro, às vezes, queridos, em um dado momento, somos padres, sabemos, pode que nós passemos
ou às vezes não nos passamos pelo que levamos dentro, pelo que levava Deus. Foi sanador para mim escutar de mim, papai, não tenho nada, está tudo solucionado, não tenho nada em meu coração. Eu saí daquela reunião com a família, com eles naquele dia, totalmente assim, ufa. E me sinto diferente. Foi uma experiência para identificar o que levava a Deus. Realmente, às vezes vem à mente algo como se naquele tempo não deveria haver corrigido como corrigi, e um dado momento de tensão e tal, que passei dos limites e tal. Eu não sei o que tu pensas sobre corrigir filhos, não é o tema aqui, mas eles necessitam correção, sim, necessitam. O que passa é que as emoções estavam aqui. E essa experiência me trajo um alívio, queridos, um alívio. Descansei meu coração. Sobretudo porque aclarei com ele ou com eles. Não? E a conversa não terminou, porque meu irmão mais pequeno disse, agora vamos falar de minha parte. Vale? Eu disse, vale, hoje não. Depois volvemos. Então, a gente que não teve tempo de dizer, estou herido por ti, ou por isto, ou por aquilo. Se és o caso, e se és aqui, aproveite a oportunidade. Não deixa passar, aqui é um momento, um ambiente excelente para solucionar algum tema. A lo mejor é uma chamada. Sabe, isso não é assim. Hace falta que seja personal, que lo hagas quando vuelvas. Se hace falta, toma essa decisão, porque diz o texto bíblico que eles choraram hasta que lhes faltaram forças para chorar. Abrir a caja de dolor hasta que se quite tudo. Família sana. Há um discipulado sano. Não, queridos, não há como viver como se tudo estivesse bem e de verdade que não está. Não há como. O exemplo também que me vino aqui de José, Gênesis capítulo 45, quando encontrou seus irmãos lhe rechazaram, lhe venderam. E José les encontra como governador de Egipto. Quando les encontra, diz que se cierra a porta, que chorava de tal maneira que se escutava em todo o palácio. Eu penso que aquele choro foi o choro de alguns anos acumulados. E ali começou um processo de sanação daquela família que estava marcada por heridas, por rechazos, por comparação, porque José era mais amado que os demais, o padre demonstrava isto, havia problemas naquela família. E que naquele dia, disse que ele chorou, que toda a gente escutava. Foi o choro de la sanidade. Quarta estratégia humana. Admitir o sentimento de pérdida, porque o texto bíblico diz que as mulheres haviam sido levadas cautivas. Versículo 5. Ou seja, admitir. Há momentos que sim, sentimento de pérdida. A coisa não está bem, como foi o exemplo de meu cunhado. Houve pérdida, e eu me acordei aqui sobre esse tema de um pastor que conheci em Brasil. Seu filho estava vivendo um problema com drogas. Tinha não sei quantos filhos, mas ele escondia seu filho dentro de casa. Que problema sério. De alguma maneira, a notícia chega, porque eu supe. E o final não foi bueno nessa circunstância, sabe? Então, assumir e admitir, não admitir o sentimento de perda. Mas não para aí. Eles haviam perderam. E nesse partido aí, já está ganhando o inimigo, porque levou lá a família, levou todo o que eles tinham. Vale, há uma perda aí. Mas admite. Esse é o primeiro passo para começar uma solução. Quinta estratégia humana. Convierte o sentimento malo em força de vitória. Esse sentimento que está consumindo, não? Versículo 6. Davi se angustiou muito. E foi esse sentimento. Quanta gente se rinde ao sentimento malo? Davi não se rinde. É real. Angústia. Estava angustiado. Ele não se entregou como aquele que disse, pobrecito que sou, não? A atitude de um vitimista, não, pobrecito de mim. Eu fui com meus homens, fomos a trabalhar, que injustiça. E quando nós outros hacemos isso com Deus? Deus, tu has falhado, não? Como tu has hecho isso comigo? Como passa isto comigo? Queridos, eu creio que não passa aqui, pero em Huelva passa. Quantas vezes tenho que sentar? Quantas vezes, não? Outros compartilham a mesma experiência.
Pero Deus está moldeando tu vida. Que é o que tu vais fazer com o que está passando em tu vida? ¿Dónde está a mirada tuya? É que Deus sigue no trono, pase o que pase. Então, esta atitude aqui, de convertir o sentimento mal em uma força de vitória, foi uma atitude de Davi. Não acepte que este sentimento te hunda. Ao revés, assume o que está passando como uma força que vai vir do céu, força da atitude tuya para dar solução àquilo que necessita ser solucionado. Este deserto pode ser superado. Qual é o deserto que estás vivendo? Qual é o deserto que tu conheces que alguém está vivendo, que tu podes ser a resposta, compartilhando o que tu estás aprendendo aqui? Sexta estratégia humana. Buscar a única fonte que pode restaurar-te por completo. Porque diz o texto bíblico, no mesmo 6, Davi, vamos ler todos uma vez, vamos? Davi hallou. Qual é o antônimo, o contrário de fortaleza? Queridos, é esta fortaleza que nosso Deus nos dá. Não sei quantos estão aqui, que estão começando a vida com Ele, Senhor. É esta fortaleza que vem de Deus. Não sei quantos estão aqui já há muitos anos, que às vezes por circunstâncias, ou por uma ou outra, has estado aí um pouco que abalado com o que está passando. Sempre é o Senhor nossa fortaleza, porque Davi hallou fortaleza em Jeová, a única fonte que pode restaurar-te por completo. Davi identifica, realmente levaram, e ele vai buscar ao Senhor. Que forte isso, não? A estratégia foi buscar a la fuente, em primeiro lugar, ao Senhor. Nesse momento, aqui quero dizer algo muito interessante. Entender que buscar a Deus e saber, como os dije esta manhã, não? Para saber com quem posso compartilhar e dar intimidade. Pero Deus vai orientar. Vem de Deus, e Deus usa pessoas. Há pessoas, Deus põe líderes, e nesse contexto, nossa família espiritual, há autoridades espirituais, tu pastor, ele vai orientar. Às vezes, queridos, me encontro com situações que eu digo, Senhor, não sei como solucionar. Eu busco profissionais que podem ajudar nesta área, gente da área emocional, que já falei com a pastora Eliana sobre isso, né? Ela se pôs à disposição em ajudar, porque às vezes necessitamos. Então, busca a Deus, mas Deus vai usar pessoas também. Não te olvides desse primeiro tema que falei por la manhã. Não é que outra pessoa não pode ajudar, é que há profundidades del alma que só tu conheces com Deus. Então, abre tu coração, a caja para Deus e confessa e diz, Senhor, não estou entendendo. Por que quando veio meu filho a ser isto, me entra o que me entrou dessa maneira? Descontroladamente. Há algo aqui. Poderia haver escondido, guardado, retenido. Que problema sério, não? É quando minha alma se encontra com seu Criador. Salmo 42. Fíjate Davi hablando, não? Por que te abates, ó alma minha? Conversando com sua alma. Tu conversas contigo mesmo? Para saber que os pensamentos que estão passando por aí não são pensamentos sanos. Não te ajudam. Davi está conversando com ele mesmo. Por que te abates, ó alma minha, e te turbas dentro de mim? Estava um conflito nesse momento, nesse contexto aqui. Aí ele vai dizer para a sua alma, espera a Deus, porque aún le he de alabar. Ele é a salvação de mi ser e mi Deus, minha alma está abatida dentro de mim, por isto me acordarei de ti em la tierra del Jordão e del Hermón, en el monte de Mizar. Deus está contigo em todos os momentos. Ele sabe, Ele te ha criado, te conhece, Ele sabe o que está passando. Deus também usa pessoas, mas Deus as usa como algo, quando Ele nos orienta, e devemos buscar, como acabo de dizer, não? E depender primeiramente de Deus. Sétima estratégia. Nunca, jamais desistir de sua família. Por quê? Versículo 9. Entonces, partiu Davi. Que missão era esta? Os amalequitas invadiram.
Entraram, levaram as mulheres, levaram os filhos, todo o que tinham. Los bendecidos de los amigos, ¿no?, que haviam trabalhado, agora estão querendo apedreá-la. E Davi se levanta e partiu. Seguiu adelante para um propósito, entre comillas, casi impossível. Casi impossível. Quero dizer para vocês, não sei para quantos aqui, e é muito comum que encontremos às vezes padres já sem esperança em relação a seus filhos. Se não há nadie aqui, amém, pero tu vas a dizer para alguém que está vivendo isto: Deus não ha dado hijos para a morte, para o cautiverio, para poblar o inferno. Pode que haja circunstâncias como essa, pero o desafio é: não desista hasta que vuelvan. E hablamos muitas vezes para os padres, quero dizer para os filhos, porque em Espanha, o que está passando hoje, experiência, não é, muitos jovens, eles são os que mais estão abertos para o evangelho. Estamos encontrando na calle, em nossas relações, eles estão abertos. Então, muitos estão convertendo-se. Então, entregando seus corações a Jesus. Para os jovens, não desistais de vuestros padres. Não sei quantos estão aqui vivendo esta realidade, que os padres rechazam. Viveram toda a vida, não conheceram esta verdade. Estamos vendo gerações sendo cambiadas a partir desta geração, porque a igreja do Senhor está ativa, porque a igreja do Senhor está preocupada em fazer discípulos que hacen discípulos, porque estamos sendo despertados para um chamado, para a única missão que nos ha dado o Senhor. Então, gerações nesta terra que estamos, não sei quantos espanhóis há aqui, muitas gerações sem conhecer a verdade, e muitos estão conhecendo agora, para cambiar a história de gerações. Está em esse é nosso momento. Não desista de tus maiores, de tus padres, abuelos. Não desista, não desista. Temos que aprender a dar passos nesse sentido. Não descanse hasta que eles sejam llenos do Espírito de Deus e que Deus seja o Deus, como tu Deus seja Deus de eles também. Donde haja destruição de valores, temos que orar e actuar por las famílias. 8. Hallar fortaleza solamente em Deus, que tem um pouco que ver com o anterior. Porque Davi hallou fortaleza em Jeová, su Deus. Delante del caos, o inimigo atacando, Davi vê um cenário de dolor em sua casa. Ele poderia desanimar-se, mas disse que Davi hallou, e quero destacar este hallou. Ele encontrou porque buscou. Ele foi a Deus, ele abriu seu coração, sabia de sua incapacidade. Temos que ser sinceros, há situações que parece que não há solução. Sabe aquela experiência que eu contei, de la deuda que assumimos quando nós começamos a construirmos nossa casa? Para mim, aquela deuda era uma deuda impagável. E hasta que Deus nos levou a 2 profissionais da área de finanças, gente que trabalhava na área em bancos e tal, porque começamos a construir isto na nossa igreja para que pessoas pudessem ser ajudadas por outros expertos no tema. E eu pensando que aquela deuda era impagável. Quando nos sentamos e ele me orientou, digo, aponta todo, porque vamos encontrar uma solução, hasta que cheguemos ao dia D. Quando eu le apontei, escrevi todo o que tinha, todo o que necessitava, qual que teníamos de sueldo, que teníamos de pagos, etc., as deudas e tal. Quando ele mirou, que palavra, não? Me acuerdo como se fora hoje. Pastor, é só isso? Isso é tranquilo. Que palavra! Era a palavra que eu necessitava escutar. Que palavra tu das quando vês uma pessoa em dificuldade? Tu aumentas a dificuldade ou tu eres a resposta de descanso para a pessoa? Aquilo me descansou minha alma. Porque vindo de uma pessoa que era autoridade, incluso no tema, não? Somos autoridade
somos autoridade neste mundo, porque conhecemos o Deus Criador deste mundo. Somos autoridade para usar palavras de bendição sobre aqueles que estão passando por deudas impagáveis, por situações difíceis. Nossa palavra, o que decimos, hace toda a diferença. Nossa palavra tem poder. Quando tu empiezas a declarar em tu família que a situação não está boa, mas tu declaras: eu vejo a solução. Eu sei em quem he creído. Estou seguro que esta casa, esta família, este hogar, esta pessoa vai passar por um processo de transformação e já veio a vitória. Querido, essa é a palavra, a decisão que temos que tomar como filhos de Deus. Não permitir, porque se Davi mirara o problema, iba a hundir-se. Pero Davi mira ao Senhor a quem ele serve. A palavra do Senhor para ele foi: Davi, adelante. Vamos tratar desse tema um pouco mais adelante. Que palavra sai de tu boca? Tem aquela palavra que só apresenta desânimo. A palavra tem que ser como aquele que sabe a quem serve. E eu vejo, glória a Deus por esta igreja tão bonita, não, pastor? Estava comentando sobre isso. Palavra de bendição sobre esta igreja. Declara. Como tu vai, quando tu vais falar de tua igreja, como tu hablas? Eu digo em minha igreja, pastora, eu digo para ele assim: esta igreja é a igreja mais guai de Espanha. E eles: uau! Quando vais a predicar ali, eu tenho que dizer que é a segunda, não? É isto, queridos. Sabe? Nossa boca deve sair palavras de bendição. Sabe? Aquela palavra de aquele irmão, quando ele não sabe, ele sabe, não tanto eu sei mais que ele. Que impacto causou? Só isto? Isso aqui é tranquilo, isso aqui é espagável. É fácil. É incrível, não? Necessitamos entender a profundidade dessa verdade. Não? Davi reaciona, se levanta. E o que impressiona está no versículo 7. Então Davi dijo ao sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme, por favor, el éfod. Abiatar trajo el éfod a Davi. A atitude foi para preparar-se para buscar ao Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu quero o Senhor nesse negócio. Eu quero pôr o Senhor aqui dentro nesse negócio. Não é que o Senhor não está. Não é que o Senhor não está actuando. Não é que o Senhor perdeu o controle. É que Ele está moldeando o caráter de Davi para saber como Davi reaciona e como ele confia. Sabe? É consultar a Deus, foi o que ele hizo. E fíjate, foi breve na oração, versículo 8. Isso 2 perguntas. Não sei se eu pus aqui. Aqui está. Deus, onde está o versículo? Aqui, Davi consultou a Jeová dizendo: primeiro, hei de perseguir a essa banda? La podrei alcançar? É uma palavra de quem depende da orientação de Deus. Deus, eu não sei como, dá-me a estratégia. Dime, Senhor. Dime, Senhor. Queridos, quando a palavra entra em nosso coração, cambia ou não cambia? Recuerdo de Márcia, dando uma irmã, ela dando seu testemunho do tempo que tinha uma depressão, ela já havia sido sanada, ela descia, dando testemunho para nós outros, dizia: pastor não, descia para o grupo, não estava no grupo. Eu fui, aquele tempo, o processo de sanação da depressão foi escutar a voz de Deus, lendo sua palavra constantemente. Me entrava algo que só o poder da palavra em minha vida para dar-me o que, para ajudar-me naquele tempo, hasta que experimentei a sanação. Então, se Davi pergunta: é assim, Senhor? É isso que tenho que fazer? E ele passou a viver a experiência de ir solucionar, e ele tomou a decisão de reacionar, tomando a decisão correta ali. Deus lhe disse: reaciona, porque todo o que o inimigo ha llevado de ti, vais a tê-lo outra vez. O texto está dizendo que todo lo recuperou Davi. Fíjate como foi tratado sua emoção, como ele tratou como homem.
porque Deus já tinha a vitória. Agora imagina se Davi decide quedar-se aí. Fíjate, sempre há a parte de Deus e sempre há nossa parte. Deus não vai ser a parte que te toca. Não vai ser. Claro que Deus poderia contra aqueles amalequitas, óbvio que poderia. Claro que sim. Pero a Davi le tocava, ao ver aquela circunstância, vaciar a caja del dolor, escutar aqueles que estavam lá acusando e tomar a decisão, vamos a recuperar nossa família. E ele se levanta, Davi lidera. Aqui está lleno uma igreja líder que lidera Talavera de la Reina. Uma igreja que pertence ao melhor barro de Espanha, para liderar todo o câmbio e restaurar os perdidos de Talavera, de fazer discípulos que hacen discípulos. Por quê? Sabe e confia no Senhor e sabe a quem buscar para encontrar a maneira de actuar. E o Senhor restitui todo o que ele havia perdido. Lo que lleva o inimigo, se lhe suplicas, se te humilhas, se te quebrantas, se entras em la guerra, vais a ver que Deus é o Deus de la restituição. Amém? Aqui termina essa palavra, passando um pouquinho do tempo, mas quero terminar com hace calor, não? Calor, e aí sol também, pero graças a Deus, não? Vamos terminar esse momento, queridos, em oração. Eu quero orar ao Senhor nesse momento e ministrar em tu vida. Hablamos agora do personal, não? Hablamos da estratégia do inimigo, agora a estratégia personal, em um contexto de família, não? Família, parecia que tudo estava perdido. Que é o que em tu vida hoje parece que está perdido? Que é o que tem que ver essa palavra contigo? Hace quanto tempo não oras? Nem por dentro, nem por fora. E às vezes solo por dentro. E solo Deus sabe. Mas o Senhor está aqui, dizendo que Ele conhece o dolor. Por a circunstância que estás vivendo, que has vivido. Pode ser marcas, coisas que passaram em tua família. E a lo mejor não é a família que tens hoje, é a família de onde has venido. Eles ofereceram o melhor que eles tinham, pero han sido criados algumas marcas que hasta hoje estão influenciando. Hoje é o dia de restaurar o que se ha perdido. Ora ao Senhor nesse momento. E declara, Senhor, eu necessito desta força del cielo. Eu quero ser sincero ou sincera, transparente contigo, Senhor. Hasta hoje eu pensei que estava completamente perdido, mas com esta palavra eu estou retomando a decisão. Não sou vítima, não vou a victimar-me com isto, ao revés, vou a ser um protagonista ou uma protagonista. Pero vou em tu nome. Agora se cai por terra toda culpa. Que culpa tu tienes? Que culpa? Que culpa? Com que culpa has entrado aqui neste retiro? Hoje é o dia de que se vai cair por terra toda culpa. Dolor de pérdidas, acusação, traição. Davi foi traicionado por los suyos. Acusação. A culpa la tienes tú, Davi. Estava sendo tudo correto. É verdade, não deveria haver abandonado a família, mas estava sendo. E foi por vezes por falta de uma estratégia sana, mas passou. O Senhor está aqui agora para sanar. Todos estão orando aqui agora. Eu quero orar por ti e ministrar em tu vida. Se há uma necessidade, ou qualquer necessidade agora, que tu queres
e necessitas que oremos, tu não vais a dizer, Deus sabe o que está em teu coração. Pode ser aqui o lloro de la sanação. Pode ser aqui o derramar de la sanação. Aqui vais a receber a força que necessitas para resgatar todo o que se ha perdido. Eu quero que aí mesmo onde tu estás, te pongas de pé. Todos permanecem orando, E os que estão dentro de lo que acaba de você, ponta de pé. Vale. Todos orando. Isso é algo muito personal, queridos. É Deus, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus está restaurando aqui. Famílias sanas. Há culpa? Derrama delante do Senhor. Mantente orando, se todos orando. De los que estão de pé, levanta a mão, sem abrir os olhos. Quem quer abraço, ou que uma pessoa se acerque e te abrace aí agora. Alguém vai acercar-se a ti. Cercar-te. Alguém. Eu quero um abraço agora. Eu quero um abraço. Levanta a mão. Amém. Mantenha a mão. Acha que alguém se acerque. Pastor. Espera que alguém te abrace. Receba este abraço como o Senhor está abraçando. O Senhor está recebendo-te. E os demais orando. O Senhor está ministrando sanação. Hoje, aqui, essa tarde é lugar de sanação. Se o Espírito Santo está falando, não deixe passar o momento. É a hora.